Muito bem, tá gravando sim. Sejam todos bem-vindos a esse canal. Hoje eu vou falar com vocês a respeito de translação e reflexão de função. Mas qual que é a primeira coisa que eu preciso fazer? Bom, vamos observar um negocinho aqui, ó. Essa daqui é uma função f de x, né? Eu sei que tudo que está aqui dentro é o que vai ocorrer com o eixo das abscissas. Eu sei que o f de x corresponde ao eixo y, ou seja, ao eixo das ordenadas. Eixos das abscissas, eixo OX, né? Eixo das ordenadas, o eixo OY, né? Então, o que acontece? Se eu estiver fazendo alguma coisa dentro do parênteses, eu vou estar fazendo alguma coisa em relação ao eixo das abscissas, ou seja, ao eixo x. Se eu fizer alguma coisa com o f de x, ou seja, fora do parênteses, quer dizer que eu estou fazendo alguma coisa relacionada ao eixo das ordenadas. Então, por exemplo, se eu pegasse e fizesse f de x mais 2, eu estou somando duas unidades dentro do parênteses, ou seja, eu vou fazer alguma coisa no eixo das abscissas. Eu vou fazer o quê? Quando eu somo qualquer coisa no domínio, eu vou fazer uma translação, ou seja, eu vou andar horizontalmente essa quantidade de unidades que eu somei aqui para a esquerda. Se eu tivesse, por exemplo, subtraindo duas unidades, se eu estiver subtraindo, é esse caso aqui. Eu vou andar, ou seja, eu vou fazer uma translação horizontal de duas unidades, né, que é o valor de K, para a direita. E se eu estivesse somando 1 fora dos parênteses? Fora dos parênteses tem relação com o eixo das ordenadas. Ou seja, eu vou andar, como eu estou somando, essa quantidade de unidades, que no caso é 1, para cima. E se eu estivesse subtraindo uma unidade? Se eu estivesse subtraindo, é esse caso aqui, e eu vou andar essa uma unidade para baixo. E, professor, e se eu tivesse multiplicado por menos o f de x? Eu vou estar mudando o eixo das ordenadas, não é? Porque antes tudo era positivo, né? Porque estava tudo na parte de cima. Quando eu multiplico por menos 1, eu estou invertendo, ou seja, eu vou fazer uma reflexão, eu vou girar em torno do eixo x. Sim, né? Porque tudo que era positivo em y vai ter que virar negativo. E tudo que era negativo vai ter que virar positivo. Por isso que eu vou rodar o eixo x. Ah, entendi, professor. E se eu tivesse multiplicado por menos 1 dentro do parênteses? O princípio é o mesmo. Dentro do parênteses, eu estou mexendo com o eixo x. Ou seja, tudo que era positivo no x vai ter que virar negativo. E tudo que era negativo vai ter que virar positivo. Eu vou fazer isso como? Girando essa função em torno do eixo y. Que aí tudo que era positivo em x vai ficar negativo e tudo que era negativo vai ficar positivo. Muito bem. Revisando. Se eu somar ou subtrair no domínio, eu vou fazer a translação horizontal. Ou seja, eu vou andar para a esquerda ou para a direita. Para a esquerda, se eu estiver somando, e para a direita, se eu estiver subtraindo. Se eu estiver somando ou subtraindo alguma unidade na imagem, ou seja, no eixo y, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma translação vertical para cima ou para baixo. Se eu estiver somando, eu ando para cima, e se eu estiver subtraindo, eu ando para baixo.
Se eu multiplicar por menos 1 a imagem, ou seja, tudo que era positivo em y vai virar negativo e tudo que era negativo vai virar positivo. Vou fazer isso como? Vou pegar a função e vou girar em torno do eixo x. Ah, tá. E o último, se eu estiver multiplicando por menos 1, no domínio, tudo que era positivo em x vira negativo e tudo que é negativo vira positivo. Vou conseguir como? Girando a função em torno do eixo y. Vou fazer uma reflexão, vou trazer de um lado para o outro. Muito bem, vamos ver os exemplos para a gente poder entender bem essa situação. Nesse caso aqui, eu tenho uma função f de x, tá? E eu quero determinar uma função que seja f de x mais 2. Bom, eu lembro lá da tabela que sempre que eu somar 2 no domínio, somar alguma coisa no domínio, ou seja, dentro do parênteses, quando eu somo, eu vou ter que andar para a esquerda. Então, eu vou pegar esse gráfico exatamente do jeito que está aqui e vou andar 2 unidades com ele para a esquerda. Como que eu vou fazer isso? Muito simples, gente. Olha só. Esse gráfico vai ter que andar exatamente do jeito que ele está. Então, eu vou pegar esse ponto aqui, ó, que é do zero, que é uma raiz, e vou andar 2 unidades com ele para a esquerda. 1, 2. Então, ele passa a ser esse ponto aqui, ó, menos 2. Vou pegar esse ponto aqui, que é do 2 e 2. Eu vou andar com ele 2 unidades para a esquerda. Então, ele estava aqui, ele veio 2 unidades para a esquerda, passou a ser aqui. Vou pegar essa outra raiz aqui, tá? Vou andar 2 unidades para a esquerda. Andei 1, andei 2, ele veio para cá. Redesenhando o gráfico, eu vou ter algo mais ou menos assim. Então, esse meu gráficozinho verde é o gráfico de f de x mais 2. Se vocês observarem, eu peguei o gráfico vermelho exatamente do jeito que ele era e puxei ele 2 unidades para a esquerda, tá? Bem simples, né? Bem facinho de se entender, ok? Muito bem. Vamos ver um outro exemplo. O mesmo gráfico, só que dessa vez eu quero que a função x seja menos 2. Pela tabela, eu lembro que sempre que eu diminuo unidades dentro do domínio, eu vou andar com o gráfico para a direita. Sempre que eu subtraio no domínio, ando com o gráfico para a direita. Quantas unidades? 2. Então, eu vou pegar esse ponto 0, vou andar 2 unidades para a direita, ele vai vir parar aqui. Vou pegar esse ponto 4, 2 unidades para a direita. 1, 2, ele vem parar aqui. Vou pegar esse ponto aqui mais alto. 2 unidades para a esquerda. 1, 2, ele vem parar aqui. Então, esse meu gráfico fica dessa forma, ó. Ou seja, esse é o meu gráfico de f de x menos 2. Ok? Então, revisando. Se eu somo 2 unidades no domínio, eu vou andar para a esquerda. Se eu subtraio 2 unidades no domínio, eu vou andar para a direita. Ok? Muito bem. E qual que é o truque? Eu não preciso pegar cada ponto desse gráfico. Eu preciso pegar só o que define ele. Ou seja, esse ponto que é o ponto máximo, e esse ponto que são as raízes. Eu não preciso pegar esse ponto aqui, nem esse ponto aqui. Por quê? Eu pegando esses 3 pontos que definem, esses pontos aqui eles já aparecem automaticamente, né? Eu não preciso me preocupar com eles. Eu tenho que pegar os pontos apenas que definem o gráfico, porque senão eu fico perdendo muito tempo, né? Eu só pego os pontos que definem. Ah, professor, mas qual a utilidade disso? Bom, imaginem só. Numa prova que não me importa a lei de formação, ou seja, eu não quero saber qual que é a equação que gera esse gráfico.
mas eu quero saber como ficaria esse gráfico se eu somasse duas unidades no seu domínio. Se eu não soubesse essa funcionalidade, se eu não soubesse essa matéria de translações e reflexões, o que eu teria que fazer? Eu teria que descobrir qual é essa função e depois que eu achei qual que é a função, eu teria que pegar e substituir nesse formato para poder aí sim construir novamente o gráfico. Aí uma prova que eu tenho um curto espaço de tempo, eu tenho que fazer esse trabalho todo, tendo várias questões ainda para resolver, perde-se muito tempo. Por isso que essa matéria é tão importante. Vamos dar continuidade agora aos nossos exemplos. O mesmo gráfico, né? Você não tem muita criatividade, não, mas não tem importância, não. Por quê? Eu quero agora somar uma unidade na minha imagem. Quando eu somo alguma quantidade de termos na minha imagem, o que vai acontecer com o meu gráfico? Eu vou pegar ele exatamente do jeitinho que ele é e vou andar uma unidade para cima. Então, eu vou pegar os pontos mais importantes. A raiz que estava aqui. Vou subir com ela uma unidade, ela vai vir para cá. Vou pegar esse ponto máximo aqui. Vou subir uma unidade. Então, ele vai vir para cá. Vou pegar esse ponto aqui, que é a outra raiz. Vou subir uma unidade. Então, ele vai vir para cá. O novo gráfico vai ficar dessa forma assim, ó. Ou seja, esse aqui é o meu gráfico f de x mais 1. Ou seja, eu somei uma unidade na imagem, eu peguei o gráfico exatamente do jeito que estava e subi ele uma unidade. Muito bem, vamos ver agora outro exemplo. Nossa, professor, de novo o mesmo gráfico? Sim, o mesmo gráfico, só que dessa vez eu vou subtrair uma unidade na minha imagem. Quando eu subtraio unidades na imagem, eu vou fazer o quê? Eu vou descer esse gráfico, essa quantidade de unidades, do jeitinho que ele é, sem eu mudar as características dele. Ele só vai descer, do jeitinho que ele está, uma unidade para baixo. Vou pegar os pontos mais importantes. As raízes, que eram 0 e 4, desci uma unidade, passa para cá, passa para menos 1 e passa para cá. Menos 1 e 4. Vou pegar esse ponto aqui, que é do ponto máximo, vou descer uma unidade, ele vai vir para cá. Então, o meu gráfico fica dessa forma aqui. Então, esse aqui é o meu gráfico de f de x menos 1. Sem mistério, né? Bem simplesinho. Eu peguei o gráfico exatamente do jeito que era e desci uma unidade dele para baixo. Muito bem, vamos revisar o que a gente já fez com relação à imagem. Então, está aqui. Se eu somar uma unidade na imagem, eu vou pegar o gráfico do jeito que está e vou subir com ele uma unidade. É como se eu pegasse o gráfico montadinho, como se ele fosse rígido, né? E só arrastasse ele para cima. Se eu subtrair uma unidade, eu vou pegar o gráfico exatamente do jeito que era e vou arrastar uma unidade para baixo. Vamos ver agora mais uns exemplos. Nossa, professor, de novo o mesmo gráfico. Só que agora eu quero multiplicar por menos 1 a imagem dessa minha função. Quando eu multiplico por menos 1 a imagem, tudo que era positivo em y vai virar negativo e tudo que era negativo vai virar positivo. Então, é como se eu pegasse esse eixo x aqui e rodasse ele de modo que essa parte que está em cima venha para baixo e essa parte que está embaixo vá para cima. Então, eu vou ficar com um gráfico mais ou menos assim. Olha lá, é como se eu espelhasse ele. Como se eu tivesse colocado um espelho aqui no eixo X e tivesse feito uma reflexão dele na parte de baixo. Então, essa é a reflexão em torno do eixo AX. Ou seja, quando eu multiplico por menos 1 a minha imagem.
Agora aqui eu quero multiplicar por menos 1 o meu domínio. Ou seja, todos os valores que eram positivos em x vai ter que ficar negativo. E todos que eram negativo vai ter que ficar positivo. Como que eu vou fazer isso? É como se eu pegasse e rodasse aqui o meu eixo y, botasse um espelho aqui e tudo que está desse lado fosse refletido lá do outro lado. Nem cabe aqui, né? Mas a gente faz uma perspectiva aqui mais ou menos, que aí eu vou ter algo aproximadamente assim, ó. Então, esse aqui é o meu gráfico espelhado em torno do eixo OY. Então, sempre que o domínio for multiplicado por menos 1, eu vou fazer uma reflexão em torno do meu eixo OY. Vamos revisar o que a gente fez. Ah lá, eu tinha minha função original aqui em azul, né? Aí eu fiz o quê? Multipliquei a minha imagem por menos 1. Ou seja, eu espelhei essa função em torno do eixo x. Ou seja, peguei a função do jeitinho que estava aqui e joguei ela cá para baixo. E se eu tivesse multiplicado por menos 1 o domínio? Ou seja, eu espelhei ela em torno do eixo OY. Então, eu peguei a função do jeitinho que estava aqui em azul e só espelhei em torno do eixo OY. Foi aí que eu obtive essas duas novas funções. Agora, vamos ver algo interessante. Observem esse gráfico, né? Eu tenho aqui uma função seno de x que tem exatamente esse formato. E eu tenho uma função em vermelho aqui, que é 2 seno de x. Observa só o que aconteceu. A função seno de x, eu tinha uma amplitude de onda, vou chamar de A', igual a uma unidade, correto? E quando eu fui fazer a minha em vermelho, que eu vou chamar de A duas linhas, o que aconteceu? Eu vou ter uma amplitude de onda igual a 2. Se eu observar de uma para outra, eu peguei a amplitude e multipliquei por 2, não é? Amplitude de 1 vezes 2 deu a segunda amplitude. Então, sempre que eu tiver uma função e eu multiplicar a sua imagem, ou seja, eu quiser uma função de kf de x, eu vou multiplicar a amplitude por essa mesma constante. Aí eu vou obter exatamente esse gráfico em vermelho, né? Tá. Aí, se eu tivesse, por exemplo, multiplicado aqui dentro do domínio, se eu quisesse, por exemplo, o seno de 2x, aqui eu estou mexendo com o quê? Eu estou mexendo com o domínio, não é? Se eu estou mexendo com o domínio e multiplico por 2 aqui dentro, eu vou estar aumentando o comprimento de onda. Ou seja, desse ponto aqui, que inicia a onda, aí ela vem até aqui no π, aí depois ela vai até o 2π, é um comprimento de onda. Por quê? A partir daí, ele vai se repetir o processo, né? Vai se repetir. Então, sempre que eu multiplicar por alguma coisa aqui, por exemplo, se eu quisesse obter o seno de 2x, eu aumentaria esse comprimento de onda. Ou seja, esse ponto aqui continuaria aqui, mas o π ele passaria a ser 2π e o 2π passaria a ser 4π. Então, a onda seria mais ou menos isso aqui. Tá? A onda seria mais ou menos assim. Eu alarguei ela, eu aumentei o comprimento da onda, eu aumentei ela em relação a x. Muito bem, gente. Por enquanto é só. Se vocês estão gostando desse conteúdo, deixa o gostei, se inscreve no canal,
ativa as notificações porque ajuda bastante o canal a crescer e espalhem também esse conteúdo, esses ensinamentos por aí. Forte abraço e até a próxima. Fui!